eu morava numa cidadezinha do interior que tinha em torno de 2.500 habitantes e resolvi mudar para a capital para fazer uma faculdade. Capital, Campo Grande, né? Morava no Mato Grosso do Sul. E morei lá por 3 anos. E por conta da mão de obra que não tinha, como eu estava cursando direito, não tinha como eu conseguir uma vaga de estágio lá porque é muito limitado o mercado. Comecei a trabalhar em call center, trabalhei por 2 anos em call center e resolvi tentar a vida em São Paulo. E em 2018 eu me mudei para São Paulo e quando eu cheguei em São Paulo, a única mão de obra que eu consegui trabalhar era de limpeza. E eu comecei a trabalhar de limpeza, ganhando 50, 60 reais a diária. E com o meu desempenho no trabalho, eu comecei a trabalhar como encarregado e depois comecei a trabalhar como supervisor. Mas infelizmente, por conta da idade e a falta de experiência, o valor do salário era bem menor do que outros profissionais recebiam na área. Muitas vezes eu acabava conversando e comentando com alguns outros profissionais que já estavam trabalhando na área e às vezes até no mesmo evento que eu, e eles comentavam que o salário deles era bem superior ao que eu estava recebendo. Às vezes eu recebia 20, 30 reais a mais do que o salário anterior, a diária anterior que eu estava recebendo. A diária às vezes era 50 reais, 60 reais, eu recebia 80, 90 reais. Então variava muito, muito, muito da obra que eu iria fazer ou do evento que eu iria fazer. E infelizmente a mão de obra de pessoas que têm mais experiência é muito mais valorizada. Por mais que eu trabalhasse o dobro do tempo, por mais que eu conseguisse ter uma agilidade maior, por mais que eu conseguisse me deslocar mais rápido e conseguir fazer as coisas com um nível muito mais avançado e rápido, ainda assim não era o suficiente para que eu pudesse ganhar a mesma diária. E o que as empresas diziam era que era por conta da falta de experiência que eu tinha. Então, a partir do momento que eu comecei a adquirir experiência, ainda assim não era experiência o suficiente. E eu, como trabalhava em eventos e não era registrado CLT, eu acabei optando por um emprego CLT, que foi onde eu resolvi ir trabalhar num call center, né, na Teleperformance. Trabalhei lá por 9 meses e depois eu resolvi fazer estágio, né? E enviei inúmeros currículos para empresas, para estágio, e infelizmente hoje as empresas visam muito questão de aparência e se você tem experiência na área. Se você não tem experiência na área, você não consegue uma vaga de estágio. E eu sofri muito com isso. Eu pensei, vou ter que fazer algo diferente. E o que eu fiz diferente foi, fiz o concurso para estagiário da defensoria, passei, fiquei lá 1 ano e meio e foi muito gratificante para mim porque eu aprendi inúmeras coisas lá. Tudo que eu aprendi em sentido, em questão processual, eu devo aos defensores da defensoria que me ajudou e me auxiliou muito. Porque ainda assim que eu trabalhando na defensoria, enviando o currículo, eles pediam por conta de eu já estar terminando a minha faculdade que eu tivesse 1 ou 2 anos de experiência. E, infelizmente eu não tinha essa experiência que o mercado queria. E algumas pessoas têm a ilusão de que quando mudar para São Paulo, a realidade é uma e na verdade não. Você não vai chegar em São Paulo e conseguir um emprego. Você não vai chegar em São Paulo e ter a sua mão de obra valorizada. Pelo contrário, você vai chegar em São Paulo, você vai lutar muito, você vai correr muito atrás e ainda assim a sua mão de obra não vai ser valorizada. Por você ser jovem, as pessoas querem explorar você porque você tem pique para correr atrás, para lutar, e outras pessoas que têm mais experiência que você não já tem essa bagagem e não precisa de fazer o que você tem que fazer. Então, eles sempre exigem que você corra atrás das coisas e lute e pagando um valor muito menor do que paga no mercado. Então, se você for disputar uma vaga de emprego com uma pessoa
que tem 40 anos, que já tem 20 anos de experiência, 40 anos de idade e 20 anos de experiência, é claro, para eles vão oferecer um salário e para você vai oferecer outro salário. E infelizmente isso acontece muito. E quando eu me mudei para São Paulo, eu vi que essa era uma deficiência de São Paulo, porque a mão de obra jovem não é muito valorizada. E hoje, durante a pandemia, eu consegui me reinventar no mercado de trabalho, fiz vários cursos de coaching, fiz cursos de marketing e o meu ganha-pão hoje está sendo isso. Uso as minhas redes sociais, o TikTok, uso o Instagram para poder conseguir captar clientes, para conversar com pessoas e falar um pouco da minha história de vida e fazer com que os meus coaches consigam alcançar e não tenham necessidade de passar pelo que eu passei.